Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nesse momento para fazer um resumo da nossa última aula da EBD, capítulo 5 de João. Vocês lembram que no capítulo 4, Jesus voltava de Jerusalém, tinha ido à festa, uma das festas dos judeus, e ele retornou por Samaria e teve aquele encontro com a mulher samaritana. Dali então ele volta para Galiléia. E ele não ficou muitos dias na Galiléia, porque ele fez um sinal, e João falou que aquele era o segundo sinal que ele fez na Galiléia, antes de retornar a Jerusalém. Ele voltou para uma outra festa. Então nós podemos supor ou imaginar que essa festa que ele retornou seria a festa dos Pentecostes, porque a primeira festa é a Páscoa do ano. Logo em seguida, 50 dias depois, vem o Pentecostes. Como o texto dá a entender que ele ficou poucos dias na Galiléia, nós podemos supor que essa festa seria então a festa dos Pentecostes. Nesse tempo, pequeno tempo que ele ficou na Galiléia, ele fez a cura do filho de um oficial, do rei. Diz assim no texto, o rei, então podemos concluir que é um oficial romano. E é muito interessante porque esse oficial procurou Jesus e falou, meu filho morre, vai lá cuidar dele, que ele vai morrer. E Jesus falou, seu filho vive. Então ele retornou. Pode ir em paz que o teu filho vive. Ele retornou e no caminho os servos dele vieram ao encontro dele, dizendo que o filho tinha sido curado. Então ele pergunta, a que hora que ele foi curado? Foi a hora 7ª. Que é mais ou menos 1h da tarde. Então, era exatamente no momento em que ele conversou com Jesus. E aí João diz, esse foi o segundo sinal que ele realizou na Galiléia, nesse tempo, entre uma festa e outra. E aí, então, ele retorna a Jerusalém para celebrar essa festa que eu estou dizendo aqui, que é a festa dos Pentecostes. O período de duração dessas festas era 7 dias, era uma semana de festa. Era um evento nacional e todo judeu, então, se encontrava em Jerusalém. Por isso, a Bíblia relata multidão, muitas pessoas do país inteiro em Jerusalém para a celebração das festas. Então, ele resolveu entrar por uma porta que é a Porta das Ovelhas. Diz aí, Porta das Ovelhas. E a pergunta que se pode fazer é, essa Porta das Ovelhas é para a entrada no templo ou é para a entrada da cidade? Todos sabemos que o templo de Jerusalém ficava no Monte Carmelo, então era uma parte alta da cidade. Como lá já é uma região de pouca água, não tem água nesse local. Então, essa Porta das Ovelhas é na entrada de Jerusalém, numa parte ainda baixa, onde tem água. Da mesma forma, o tanque Siloé, que é outra passagem do livro de João, mais à frente, ele fica na parte baixa e fica longe. Né? Por isso que quando Jesus fala, vai lá e lava no tanque Siloé, cuspiu o lodo, né? Passou no olho do cego e falou, vai e lava no tanque Siloé, era um sacrifício muito grande para aquele cego ir lá, era uma parte baixa também, só que longe. Então ele caminhou esse tempo todo lá. Então a água está sempre na parte baixa. Faz sentido? Mas Jesus então encontrou um cego, que estava lá há 38 anos, ali mendigando e esperando por um milagre, né? Segundo o texto, o anjo vinha, balançava as águas e o primeiro que caísse lá no tanque era curado. Então Jesus chega para esse paralítico e pergunta, você quer ser curado? E ele então, de uma forma até pessimista, diz para Jesus, Senhor, não tem jeito de eu ser curado. Porque eu já estou aqui há 38 anos. Toda vez que eu vou entrar, alguém entra na minha frente. Então, eu nunca consigo entrar. Mas, apesar desse pessimismo do paralítico, ele tem uma grande lição a nos ensinar, que é a lição da perseverança. Ele estava há 38 anos perseverando ali naquele local. Num daqueles alpendres, né? A Bíblia diz que eram 5 alpendres, ou seja, 5 varandas, onde os doentes ficavam. E ele não desanimou, persistiu até esse encontro com Jesus. É uma reflexão que temos que fazer, né? Precisamos perseverar.
o tempo ruim, o insucesso, a decepção, a frustração, não podem fazer com que a gente desanime de nossa caminhada. Essa é a grande lição que esse cego, que nem sabemos o nome dele, nos dá. Aí Jesus diz para ele o seguinte: levanta, toma tua cama e anda. E a Bíblia diz que ele levantou, pegou a sua cama e saiu. Só que era um dia de sábado, né? Era um dia de sábado, e pela lei dos judeus, sábado você não poderia carregar uma cama. Então, os judeus, o livro de João, quando fala judeus, ele está falando das autoridades de Israel. Está falando de fariseus, que eram os doutores da lei, os que faziam a lei ser cumprida, né? Então, ele perguntou, mas por que você está fazendo isso se no dia do sábado você não pode fazer? Aí ele respondeu assim: o que me curou mandou carregar a cama e eu obedeci. Como quem diz, quem tem autoridade para curar, tem autoridade para mandar. Um grande discernimento, não? Mas o doutor da lei ficou preso no seu legalismo. É claro que Jesus poderia ter feito essa cura um dia antes, um dia depois, poderia ter mandado largar a cama lá, mas na verdade Jesus queria fazer uma confrontação com essas autoridades que ficavam presas somente no legalismo. E o legalismo mata, o apóstolo Paulo diz que a lei mata, é o espírito que dá vida. Fica preso em pormenores, em picuinhas, em detalhes menores, e esquece do mais importante. Diante do milagre daquele, eles poderiam dizer, mas que coisa maravilhosa que aconteceu, como que se deu? Nós queremos seguir as suas palavras, nos ensina a respeito disso. Não, foi no detalhe. Esqueceu o mais importante. Isso aqui também é uma lição para nós, né? Muitas vezes a gente esquece de se render e se agradecer às bênçãos de Deus e preocupamos com detalhes muito menores, muitas coisas de muito menor importância, e esquecemos daquilo que realmente vale a pena. Então nós sempre temos que ter o nosso foco sempre no que é mais importante. E o mais importante ali era quem? Era Cristo. E eles começaram a questionar Jesus, e aquilo possibilitou aquele maravilhoso diálogo ali do livro de João, onde Jesus pôde mostrar para eles o seguinte: olha, vocês ficam aí preocupados de ler a Bíblia, ler a lei, ler as Escrituras, e cuidam de encontrar a vida eterna nela, mas elas certificam de mim. Vocês estão falando que creem em Moisés, mas vocês não creem em Moisés, porque Moisés falou de mim. E tem mais, Moisés acusa vocês, porque a lei serve para quê? Para acusar, para mostrar problema, para mostrar inconformidade, para mostrar pecado, mostrar a fragilidade nossa, que não damos conta. Enquanto Jesus está mostrando um fardo leve, está mostrando, querendo tirar o povo daquele jugo e dar um fardo leve. Então, vocês não creem em Moisés. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Moisés falou de mim. Vocês conversaram com João Batista, porque João Batista exerceu o ministério dele na Judéia. E eles interrogaram João Batista também. E João Batista certificou de Jesus. E agora ele está diante de Jesus. Mas ainda assim continua cheio de autoridade, cheio de vaidade, querendo criticar e inquirir quando deveria se render. Jesus já sabia que aquilo era uma situação muito difícil. Quando a pessoa vai para o legalismo, quando ela se acha demais, quando ela acha que não precisa de ninguém, então não tem o que fazer. Por isso que Jesus falou com eles daquela forma. Então, olha só, Moisés falou de Jesus, os profetas falaram de Jesus, João Batista falou de Jesus, porque exerceu o ministério do lado deles, eles conversaram com João Batista, e agora estão diante de Jesus, diante de um milagre impossível, mas ainda continuam arraigados na lei. Então, eu fico pensando, né, quando o conhecimento bíblico vem como conhecimento por si só, mas não entra dentro do nosso interior para fazer uma transformação, é um perigo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso conhecimento, o que achamos que sabemos. E diante de Cristo nós temos que nos render. Então é por isso que Cristo criou essa ruptura ali. Não foi só essa vez, outras vezes também ele faz. Porque ele tinha algo melhor para colocar no lugar. Então Salomão diz, você não desmancha um fundamento se você não tem algo melhor para pôr. Mas Jesus tinha algo melhor para colocar.
Por isso que ele podia destruir aquele fundamento. E ele estava super avisado, a sua vinda estava super avisada, super profetizada por vários profetas, e ele agora vem com sinais. Coisa que Jesus diz, João Batista não podia fazer sinais, mas eu faço. Eu estou fazendo sinais. Então, se eu faço sinais, é porque eu e o Pai estamos juntos. Nós estamos em harmonia. Então, não tem jeito de você falar que crê em Deus, você não crê em mim. Porque para ir ao Pai, tem que vir a mim. Você só vai ao Pai através de mim. Foi essa, então, a discussão que Jesus teve com eles. A gente sabe que não adiantou muito. Eles acabaram matando Jesus, mas muitos fariseus se converteram. O caso de Nicodemos, no capítulo 3, é um fariseu que aparece depois no livro de Atos, dando um testemunho muito favorável aos cristãos, a igreja que se iniciava ali, aos cristãos que participavam desse movimento. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aí nesse texto é o seguinte: o livro de João é um livro que descreve os fatos com muita precisão, de locais e de momentos. Ele não tem uma cronologia, os eventos, mas cada evento está muito bem localizado, principalmente no espaço, para mostrar assim, não tinha saída para as pessoas que querem manter o mundo na ignorância. Pessoas que agem assim, além de tudo, são muito vaidosos, querem glória de homens. Jesus diz, vocês querem glória de homens. Eu não falo de mim, né? Eu não falo de mim mesmo. Vocês falam de vocês mesmos e querem glória de homens. Então, que fique esse ensinamento para nós, que rendamos glórias a Cristo, que nos submetamos a Ele e que, diante daquilo que Ele faz, a gente caia de joelho e de gratidão, porque o jugo dele é leve e suave. Não lei, não um jugo de opressão, mas um jugo de libertação.